Oi gente, eu sou a Paty e esse é o segundo vídeo da semana especial de aniversário de 1 ano do canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas melhores leituras de 2016. Antes eu quero lembrar que sábado eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês, então tem um post lá no meu Instagram onde você pode deixar a sua pergunta. Então deixe uma pergunta bem legal que eu vou responder no sábado. E agora eu vou mostrar os meus livros favoritos de 2016, eles não estão em ordem de preferência, eu vou ir mostrando conforme eu organizei aqui. Eu não consegui reduzir muito a minha lista porque eu li 126 livros no ano passado, então eu li muita coisa boa. Então esse vídeo provavelmente vai ficar longo, mas eu prometo pra vocês que as indicações são maravilhosas. Todos os livros que tiver resenha aqui no canal eu vou deixar nos cards e também na caixa de descrição para depois vocês conferirem. Então, começando pelas séries, uma de minhas séries favoritas em 2016 com certeza foi As Crônicas de Gelo e Fogo do George R. R. Martin. Eu li a série inteira ano passado e até fiz um projeto de lendo As Crônicas de Gelo e Fogo aqui no canal. Tem vídeo sobre todos os livros, eu vou deixar aqui nos cards. E gente, que série incrível, eu gostei muito de ter lido ela. Os livros são bem grandes, mas é porque tem muita história a ser contada. É uma série recheada de conteúdo, ela tem muitos personagens incríveis. É muito legal que os livros são muito elaborados em relação ao mundo aqui criado. Tem todo um esquema político de divisão de famílias, tem seres mitológicos e vários elementos legais de fantasia. E é uma série que te pega muito de surpresa porque tem várias reviravoltas, muitas mortes de personagens queridos. E eu estou mostrando a Tormenta de Espadas, que é o terceiro livro da série, porque ele é o meu favorito, acontece muita coisa nesse livro. Então, com certeza, As Crônicas de Gelo e Fogo não poderiam faltar na minha lista de melhores de 2016. E a minha trilogia favorita de 2016 foi a trilogia Red Rising do Percy Brown. Então eu li os 3 livros em 2016, que é Fúria Vermelha, Filho Dourado e Estrela da Manhã. Essa trilogia é uma ficção científica com um pouco de distopia. E gente, essa trilogia é muito boa, é um tiro atrás do outro durante a leitura. Acontecem coisas tão inesperadas nesse livro que você não consegue prever o que vai acontecer no final de cada livro. E você sofre bastante durante a leitura porque tudo dá errado. Quando você pensa que não tem mais o que acontecer, acontecem muitas outras coisas. A trilogia também tem muitos personagens e você se importa muito com eles. E é muito interessante que você não sabe em quem confiar durante toda a história porque acontecem muitas traições que te pegam de surpresa. E a série vai melhorando de uma forma muito crescente. O primeiro livro é muito bom, o segundo livro é incrível e o terceiro livro é mais incrível ainda. Ele fecha a trilogia de uma forma perfeita, do jeito que você estava esperando e muito mais. Eu fiquei um pouco em dúvida em qual seria o meu favorito, se seria o segundo ou o terceiro livro, mas eu acho que o terceiro livro foi o meu favorito porque eu surtei muito com ele. Então, se você ainda não leu Fúria Vermelha, eu aconselho você ler esse livro agora, porque você não vai se arrepender, que a trilogia é muito boa mesmo. Trono de Vidro estava entre as minhas melhores séries de 2015, permaneceu nessa lista em 2016. Então, ano passado eu li o terceiro e o quarto livro, que é Herdeira do Fogo e Rainha das Sombras. E, gente, como eu amei esses 2 livros, foram leituras maravilhosas e incríveis. Essa série, ao mesmo tempo que ela está ficando diferente, ela está ficando cada vez mais surpreendente, a qualidade dela só está aumentando. Pelo menos essa é a minha opinião, porque teve muitas pessoas que não gostaram desses livros, mas eu amei e essa série continua entre minhas favoritas. Nesses 2 livros foi aprofundado alguns elementos de fantasia que a série estava prometendo e a Celina está cada vez mais se descobrindo, mostrando do que ela é capaz, então esses livros tinham que entrar na lista. Outra série de fantasia que com certeza entrou na lista de favoritos de muitas pessoas foi As Crônicas de Amor e Ódio, com The Kiss of Deception e The Heart of Betrayal. A Lia é uma princesa que fugiu de um casamento arranjado para selar a paz entre reinos, então imagine a confusão que ela causou. E tudo isso para ir atrás de um futuro diferente para ela, então eu acho essa personagem incrível, muito forte e objetiva. O primeiro livro desenvolve muito bem os personagens, nos apresentando de uma forma muito legal, principalmente com aquele mistério entre o assassino e o príncipe. E já no segundo livro é abordado um pouco melhor o mundo aqui criado, me surpreendendo cada vez mais.
Então esses dois livros estão entre minhas melhores leituras de 2016. Outro livro de série que me surpreendeu muito foi A Rebelde do Deserto. Ele é um livro pequeno, mas tem tanta coisa legal, gente, que eu não imaginava que ia gostar tanto desse livro. Nesse livro também temos uma protagonista mulher, ela é órfã e o destino dela é casar com o seu tio. Então, para fugir desse destino, ela usa suas habilidades como atiradora para ganhar num concurso de tiro e conseguir dinheiro para ir para a capital, onde ela acredita que o seu futuro é mais promissor. E no meio disso, ela encontra um cara que ajuda ela a fugir, só que ele é um fugitivo do sultão, então ela entra numa enrascada junto com ele. Sério, gente, esse livro é maravilhoso, é uma fantasia que traz mitologia árabe, então ele tem criaturas e elementos mágicos durante a história que são muito legais. E você vai vendo a personagem se tornando uma heroína na história, e isso é muito legal, eu gostei muito desse livro, então ele tinha que estar nessa lista. E o último livro de série que eu coloquei nessa lista foi O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Gente, que livro maravilhoso! A gente fez leitura conjunta desse livro no canal. Eu vou deixar a playlist dos diários de leitura que eu fiz aqui nos cards, se você já leu o livro ou tem vontade de ler. A gente leu esse livro durante um mês inteiro, então foi uma leitura bem devagar, mas que eu acho que aproveitei bastante. Esse livro é uma fantasia e ele mostra a jornada de um herói, onde ele está contando a sua história para um cronista. E, gente, acontece tanta coisa com ele, tanta desgraça que você sofre junto com o personagem. Você torce tanto para esse personagem porque você vê o quanto ele luta, quanto ele vai atrás para conseguir o que ele quer. O livro também traz um grande mistério que te prende bastante na história. O livro também tem muita magia, o personagem acaba aprendendo muitas coisas durante a história. E a história também traz aquele ar de vingança, o que é muito legal, gente. Esse livro é maravilhoso, ele é cheio de coisas incríveis. Todo mundo que gosta de fantasia tem que ler esse livro, então por isso que ele entrou aqui na minha lista dos favoritos de 2016. E na minha lista tem 3 thrillers que eu gostei muito de ter lido em 2016. O primeiro é um thriller policial da Agatha Christie, que é Em Não Sobrou Nenhum, também conhecido como O Caso dos 10 Negrinhos. Gente, esse livro é muito, muito bom. Se você gosta de mistério, gosta de suspense, gosta de investigação, esse livro é perfeito. Eu acho que foi o melhor livro de investigação que eu já li. E é engraçado que não tem um detetive no meio dessa história, é os próprios personagens que acabam investigando o que está acontecendo entre eles. Nesse livro nós temos 10 personagens que são convidados a passar alguns dias numa mansão que fica numa ilha. Quando eles chegam na ilha, eles descobrem que não conhecem o dono da mansão e eles também não se conhecem ali entre si. E durante o jantar eles escutam uma gravação acusando cada um deles de um crime que eles cometeram. E depois disso, um por um vai sendo assassinado na ilha e eles vão ter que descobrir quem está por trás disso. Digo pra vocês que é impossível você acertar quem está por trás de tudo isso. Então, gente, esse livro me surpreendeu muito, não só no final, mas durante toda a história. Ele tem uma construção e uma narrativa que te envolve muito durante todo o livro e você lê ele muito rápido. Sério, gente, uma das melhores experiências que eu tive foi ler esse livro. Ele é uma obra-prima e eu recomendo para todo mundo ler. Outro livro de suspense que eu gostei muito de ler o ano passado foi Suicidas, do Rafael Montes. Esse livro conta a história de jovens que resolveram brincar um dia de roleta russa, só que acontece que todos eles acabaram morrendo. E isso não é spoiler, porque a história do livro seria uma investigação do que aconteceu nesse dia. Esse foi o primeiro livro que eu li do autor e eu já gostei muito. É um livro muito violento, muito pesado, acontecem coisas bem chocantes. Durante a história você vai entendendo porque cada um deles está participando da roleta russa e o livro tem uma história que te prende bastante do começo ao fim. E o final do livro me pegou de surpresa e eu achei muito bom, gente. Esse livro tinha que entrar na minha lista de favoritos. Outro thriller que eu gostei muito de ter lido foi A Garota no Trem. Nesse livro nós temos uma protagonista alcoólatra que pega o trem todo dia no mesmo horário de manhã e ela gosta de ficar reparando um casal que mora numa casa perto ali onde o trem passa, até que um dia a mulher dessa casa desaparece e a Rachel meio que se lembra que na noite anterior ela estava nessa rua. Então fica toda aquela coisa se a Rachel tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da mulher ou se ela viu o que aconteceu
aconteceu com ela. Então, como a protagonista é alcoólatra, a narrativa é duvidosa e você fica o tempo todo assim nesse mistério e nessa dúvida, que é muito legal. Esse livro também me surpreendeu bastante, ele me prendeu do começo ao fim, que é o que eu mais gosto em livros de mistério, é o fato como eles prendem a gente na história. O livro também é muito dramático por causa de todo esse problema da personagem, ela também tem vários problemas com o ex-marido, e o final dele é muito bom, foi uma coisa que eu não imaginava e eu fiquei muito satisfeita com tudo que aconteceu, então eu gostei muito desse livro. E nessa lista entrou 2 livros com crianças fofinhas, eu adoro ler livros assim, e tem 2 livros maravilhosos que eu li em 2016. Um deles é Extraordinário, que conta a história de um menininho com deformidade facial que vai para a escola pela primeira vez quando ele tem 10 anos. Então, apesar desses problemas que o menino passa na escola, o livro é muito fofo porque traz uma mensagem muito especial para todo mundo que lê esse livro. Esse livro te dá um tapa na cara, mostrando que o preconceito existe em todo lugar. Eu acho que vocês estão cansados de ver esse livro por aí, mas é que ele é muito bom mesmo por causa de toda essa mensagem, de toda essa fofura que o Aug traz. Então, com certeza, foi uma das minhas melhores leituras também. Outro livro maravilhoso foi Em Algum Lugar nas Estrelas, nessa edição linda da Dark Side. O livro traz a história de 2 garotinhos que saem numa aventura em busca do Pi. Então, durante essa leitura, você deve deixar a imaginação fluir, porque ele traz muito dessa coisa da imaginação das crianças. Então, esse livro traz uma mensagem muito linda relacionada à amizade, à família, à infância. Além dele trazer uma aventura muito legal, onde 2 crianças embarcam sozinhas. Então, gente, esse livro é só amor. E tem vídeo aqui no canal falando só sobre ele, vai estar nos cards também. E agora eu vou mostrar pra vocês 2 livros que me emocionaram bastante em 2016. Um deles foi O Último Adeus, que é um livro muito emocionante. Ele me tocou de uma forma tão profunda e especial. Ele conta a história de uma adolescente que perdeu o irmão para o suicídio. Então, além de toda essa temática de suicídio e depressão que o livro traz, ele traz uma mensagem muito linda sobre o luto. Ele mostra as dificuldades e as emoções que uma pessoa passa depois da perda de alguém especial. Então, gente, é uma história muito linda que me tocou bastante, e apesar de eu não ter realmente chorado, ele me emocionou muito por dentro, mas no final parece que confortou o meu coração, porque ele tem uma conclusão muito bonita, gente, vale muito a pena ler esse livro. Então, com certeza ele entrou nessa lista, porque foi uma leitura maravilhosa em 2016. Outro livro que me emocionou bastante foi Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro conta a história de 2 jovens que se encontram na torre do relógio da escola. Ambos estavam pretendendo se jogar de lá, mas eles acabam salvando um ao outro e depois disso criando uma bela amizade. Então é um outro livro que traz uma história muito linda. Esse daqui fala bastante sobre suicídio. O personagem do Finch tem pensamentos suicidas o tempo todo, então é muito interessante você ver o que passa na cabeça dele. Já a Violet está passando por um processo de luto, então ela está com muitas dificuldades na vida dela. E essa amizade acaba ajudando os dois de alguma forma, então o livro é muito legal. Daí, quando chega no final do livro, você fica muito com aquela vontade de chorar, ele é muito emocionante. Então eu acho que quando um livro mexe com você de alguma forma, ele tem que entrar nas suas melhores leituras, e foi o que aconteceu com esse livro também. E tem 2 livros com personagens LGBT nessa lista. O primeiro é Simon vs Agenda Homo Sapiens. O Simon é gay, mas ele ainda não contou para os amigos dele. E o Simon meio que tem um relacionamento virtual e um colega dele acaba descobrindo isso. E ele ameaça o Simon dizendo que vai contar para todo mundo sobre essas mensagens que o Simon troca com um outro menino da escola. Então o livro traz essa temática LGBT, não de descoberta, mas sim do fato dele assumir para os amigos dele, que é uma coisa que o Simon discute muito bem no livro, esse negócio de se assumir para o mundo. Por que que os héteros não têm
tem que assumir sua sexualidade e os homossexuais têm que assumir. Então ele fala disso de uma forma tão natural que é como deveria ser, então eu criei uma admiração imensa por esse personagem. Além disso, o livro tem um romance muito fofinho por causa desse relacionamento online que o Simon tem. Ele não sabe quem é o menino com quem ele conversa e fica meio que esse mistériozinho durante o livro. E o Simon se abre mais quando conversa com esse outro menino, então a conversa entre eles é muito fofinha, muito linda. Esse livro é muito amorzinho, então por isso que ele ficou entre meus favoritos. E o último livro dessa lista tinha que ser um livro da Rainbow Rowell, que foi Carry On. Esse livro é uma fantasia que é muito legal. O protagonista desse livro também se chama Simon e ele é o bruxo mais poderoso de todos, aquele que foi o escolhido. E apesar dele ter todo esse poder, ele é um grande desastre porque ele não sabe controlar a magia dele, então esse livro é muito legal. Outra coisa que eu gosto bastante nesse livro é o personagem do Bess, que é o maior inimigo do Simon e um possível vampiro. Então vocês não sabem o quanto isso é legal na história, além dele ser um personagem muito engraçado e irônico, então eu gosto muito do Bess. E além desses personagens incríveis, o livro tem uma aventura muito gostosa de ler. E como é um livro da Rainbow Rowell, não poderia faltar aquele romance super fofinho que eu adoro ler, então esse livro tinha que entrar na lista e ele foi um dos meus favoritos de 2016. E é isso, gente, esses livros foram maravilhosos. Comente aqui embaixo qual foi o seu livro favorito de 2016. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrevam no canal se você é novo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!